Quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que é muito bom poder estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor com os meus irmãos, vivendo aquilo que o Senhor planejou para nós, fazendo a vontade de Deus. É muito bom. Confesso que que eu fico um pouco nervoso, mas antes de qualquer coisa eu queria orar com a igreja. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Fale com o Senhor o que Ele é para você. Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Libertador, Deus que pode todas as coisas, o Deus que nada fica encoberto aos teus olhos, o amado da minha alma, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Senhor, o Senhor é o Deus que sustenta todo o universo, que tem o controle de todas as coisas. Nós queremos nessa hora, Pai, dizer que não há outro Deus como o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que pode todas as coisas. É diante do Senhor que nós estamos nessa hora. Nós queremos declarar, Pai, essa igreja é tua, essa obra aqui é do Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Espírito Santo, eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu o privilégio de nos trazer, de nos convencer a estarmos juntos nessa hora, cultuando o Senhor. Hoje, Deus, nós entendemos, nós temos plena convicção que tudo que tem acontecido não é por nós, sim, é por causa do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos ouvidos ao chamado do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós estamos sensíveis à voz do Teu doce Espírito, que tem falado ao nosso Espírito e tem nos trazido até aqui. Por isso, nessa hora, Pai, termina a obra que o Senhor começou. Porque nós sabemos, meu Deus, sem Ti nada podemos fazer. Nós queremos Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Se o Senhor não falar, meu Deus, de nada vai valer, Pai. Se o Senhor não usar, meu Deus, quem o Senhor quiser, de nada vai valer, Pai. Por isso, fique à vontade. Esse culto é para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu confesso aos irmãos que hoje foi um dia muito diferente para mim. Sabe? Quando nós fizemos uma reunião na semana passada e o pastor Israel falou que eu ia dar a palavra hoje. Mas antes disso, eu acho que já tinha sido falado, e é sempre assim, quando falo que a gente vai dar a palavra, a primeira coisa que a gente faz é começar a orar, buscar de Deus uma direção. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus, e Deus não falava nada. E eu fui ficando um pouco preocupado. Um pouco não, muito preocupado. E eu anotei o que o pastor pregou no domingo passado, e anotei algumas coisas, e falei, vou dar sequência, quando ele falou da morada, de reconstruir a morada, e eu falei, nossa, isso é legal demais. Aí no domingo passado ele falou, e aí eu associei ao tabernáculo, eu falei, nossa, é isso que eu vou pregar. E aí, eu falei, meu Deus do céu, não tem nada para falar para a igreja, como é que eu vou fazer? E aí eu lembrei de uma coisa que o pastor Israel falou.
que quando nós subimos no altar, nós temos que contar aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que eu estou contando isso para vocês. E aí de manhã eu estava ali louvando ao Senhor e Deus me deu uma palavra. E durante todo o dia eu fiquei pensando, essa palavra que eu vou pregar, essa palavra que eu vou pregar, essa palavra que eu vou pregar. E aí eu cheguei lá em casa de noite, fui tomar banho. E eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou falar para a sua igreja. Se o Senhor não falar, meu Deus, eu não vou falar nada. E aí, antes de eu sair, Deus falou comigo assim: a fé mais purificada que o ouro. E por que o Senhor falou isso comigo? A única palavra que o Senhor falou comigo foi isso: a fé mais purificada do que o ouro. Eu estava ali de manhã, eu queria que os irmãos abrissem a palavra comigo, lá em Hebreus, no capítulo 11. Vamos ficar de pé. Nós vamos ler do versículo 32 até o 40. Hebreus 11 fala todo sobre fé. E eu acho que é a palavra que a gente mais vive nesse ministério. E antes do 32, o escritor de Hebreus, ele fala justamente sobre os heróis da fé. Fala sobre Abel, Enoque, Noé, Moisés, Abraão. E aí, 32 fala assim: quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel e os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência com fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de ter havido sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Na hora que eu li esse texto, hoje pela manhã, pode sentar, por favor, eu tive vergonha. Foi esse o sentimento que eu tive. E eu chorei muito. Porque muitas vezes eu me via como um cristão cheio de fé. E quando eu li esse texto,
Eu vi que a fé é muito mais do que você falar que você tem. E aí foi quando o Senhor falou comigo no final do dia, que a fé é refinada mais que o ouro. Purificada mais que o ouro. E que o Senhor, Ele quer realmente provar a nossa fé. Se esses grandes homens de Deus, gente, passaram por tudo isso, o que nos dá o direito de pensar que nós não vamos passar? O que nos dá o direito de achar que Deus vai ser mais bonzinho conosco do que com eles? Qual é o critério que Deus usa para tirar a gente de uma posição e nos colocar numa posição confortável e colocar pessoas em posições muito mais desconfortáveis do que a nossa? Eu queria te perguntar, qual é o tamanho da sua fé? O fogo com o ouro ele é muito precioso. E aí ele é uma pedra normal, um metal normal, uma pedra não, um metal normal, que para ele se tornar o ouro, ele passa pelo fogo, aí todas as impurezas dele é desprezada e só fica um pedacinho. Nós estamos sendo passados pelo fogo. E sabe o que vai ficar? A nossa fé. Ontem, estava aqui na igreja de tarde, anteontem. Foi anteontem, né? A gente estava aqui de tarde. E a gente estava conversando. E o pastor Israel falou uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele falou assim, ó. Com tudo isso que está acontecendo, Felipe, nessa situação toda, pandemia, a única coisa que vai ficar é a nossa fé. Dinheiro não vai prestar para nada. Bens não vai prestar para nada. A única coisa que vai ficar é a nossa fé. Quem tiver, porque quem não tiver também não vai ficar. Isso aí que eu estou complementando. Meus irmãos, chegou o tempo da igreja tomar uma posição, de nós como igreja tomarmos uma posição e decidirmos se nós temos fé ou não. Acabou. Não é mais assim, eu sou crente e viver de qualquer jeito. Deus já falou com essa igreja, com nós, esse ministério, que não é mais para a gente ficar fazendo coisas do mundo, ou nos envolvendo com as coisas do mundo. Não falou? Deus falou. Vai provar. Deus falou que quer a igreja louvando. Não falou? Ele vai provar. Deus está exigindo algo novo da igreja. Não está. Ele está exigindo aquilo que ele pede desde Abraão, desde Gênesis até Apocalipse. Só me dá ouvido, igreja, só me obedece. E por que Deus tem falado tanto sobre fé conosco? Por que Deus tem exigido tanto a nossa fé? Sabe por quê? Eu sei por quê. O Senhor me falou. Porque a única coisa que vai sobrar é a fé. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala, no capítulo 6, ele começa falando a partir do versículo 25. Aqui, não se preocupe com as coisas que você vai ter que comer, com as coisas que você vai ter que vestir. Não se preocupa com isso não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Sabe o que é ser acrescentado, irmãos? Ser acrescentado é colocar além do que já tem.
Essas coisas, comer, beber, vestir, eu estou falando para mim, tá? Porque durante muito tempo eu me pegava numa posição onde a pessoa tinha alguma coisa, ela era melhor do que a que não tinha. O comer, o beber, o vestir, o viajar, o isso e aquilo, ele vai ser colocado em cima do que você já tem, que é a sua fé. Ele vai ser um complemento, se Deus quiser dar. Porque quando nós temos fé, se Ele der, amém. Se Ele não der, amém do mesmo jeito. Se nós buscarmos o reino de Deus e a justiça do reino, não a nossa, o próprio Deus vai acrescentar. Quando que Deus deixou um filho dele passar necessidade, irmãos? Quando você olha os heróis da fé, eu estou falando sério, eu fiquei muito envergonhado. E logo depois começou a cantar uma música, parece que é do hino da harpa, do que o Gabriel Guedes canta, em memória, que a música, eu ouvi a música hoje o dia inteiro. E aí a música fala isso. Que ele gostaria, o autor fala, não sei quem escreveu essa música, fala assim, eu gostaria de ver o fogo ardendo e as pessoas louvando. Aí o Senhor me lembrou de Paulo e Silas, quando eles estavam na cadeia. Sabe o que eles estavam fazendo na cadeia, irmãos? Eles estavam louvando o Senhor. Aqui a gente tem dificuldade de louvar na igreja. O Paulo e o Silas, eles estavam orando e louvando ao Senhor. Sabe o que era? Era meia-noite. E Deus fez uma grande obra na cadeia, na prisão. Aonde está a sua fé? Muitas vezes nós usamos a nossa fé para conquistar aquilo que a gente quer. Ô, irmãos, eu tenho, assim, eu não queria estar pregando isso aqui. Eu falei com a Aline mais cedo, falei, Aline, eu não queria dar uma palavra de exortação para a igreja. Mas é uma realidade, muitas vezes a gente usa a nossa fé para conquistar algo. A sua fé é para a sua salvação. É o que há de mais precioso. Davi, ele fala, Senhor, traz de volta a alegria da minha salvação. Aonde está a sua alegria? É no carro que você quer comprar? É na casa que você quer ter? Ou é na salvação que Ele já te deu? A nossa motivação é acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, ganhar dinheiro e andar com roupa boa. Tem irmãos aqui na igreja que anda 20, 30 minutos para chegar aqui na igreja e mora num lugar perigoso. Que vem todo dia, não perde um culto. O menino me constrange. Aonde que está a nossa fé? Se o carro estragar, não vai na igreja, não. Ou se estiver com a dor de cabeça, não vai na igreja, não. Ou se o irmão não te cumprimentar, você sai da igreja. Meus irmãos, e essa fé, ela traz alegria. Vamos abrir em Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 1. Ah, Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Amém, igreja? Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, os discípulos aproximaram dele.
E Jesus, abrindo a boca, ensinava, dizendo, vamos parar por aqui. Jesus só vai te ensinar se você se aproximar dele. Você quer aprender de Jesus? A receita é a mesma de muito tempo atrás. Se aproxima, chega perto. Não é tempo de nós aprendermos com o mundo. O mundo não pode determinar a conduta da igreja, a conduta da nossa fé. O mundo não pode falar o que é certo e o que é errado. Olha aqui. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se, os discípulos aproximaram-se deles. Os discípulos chegaram perto de Jesus. E só quando os discípulos chegaram perto de Jesus, ele abriu a boca e começou a ensinar. Oh, meus irmãos, se nós não estamos ouvindo Jesus, é porque nós não estamos nos aproximando de Jesus. Agora, se você está ouvindo Jesus, glória a Deus, se aproxima mais. Oh, irmãos, eu vou te falar sério, esses dias para mim foi muito difícil, sabe por quê? Porque eu falei, você ficar com o silêncio de Deus é muito difícil. Eu estava com muito medo de chegar aqui e falar, o pastor, Deus não me falou nada. Eu estava com muito medo. Eu falei com a Aline, eu estou com muito medo. Porque se Deus não falar nada, eu não vou falar. E eu ia chegar aqui hoje, o pastor falar assim, pastor, Deus não me falou nada, você vai ter que pregar. Eu ia chegar para o senhor e ia falar. O silêncio de Deus é muito ruim, irmãos. Quando Deus não fala nada com a gente está buscando e a gente acha que Deus tem que falar o tempo todo, é muito ruim. Eu estou vindo no louvor todo dia. Não é possível que Deus não vai falar comigo. E está sendo uma bênção. Mas é verdade, a gente acha que só pelo que a gente faz, Deus tem que se adequar. Não, Ele é Deus. E se você está ouvindo a voz de Jesus, se você não está ouvindo a voz do Senhor, se aproxime dEle. Porque tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Você quer saber os segredos do Senhor? Clame a Ele. Você quer saber coisas grandes? Clame ao Senhor, Ele vai te responder. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra. Oh, meus irmãos, e aí o Senhor Jesus começa. Olha a alegria que a fé proporciona. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é a mesma coisa que felizes, tá? Olha a felicidade, olha a alegria que a fé, refinada no ouro, refinada no fogo, proporciona. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Ou seja, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e o quê? Alegrai-vos. Sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A nossa aprovação
vai mudar o nosso... Quem lembra que o pastor Céu pregou? O nosso caráter. Essa provação que você está passando serve para duas coisas. Eu falei com a pastora Carmen essa semana. A palavra que nós estamos ouvindo em cima desse altar vai servir para duas coisas. Duas coisas. Ou vai ser bênção para você, ou vai te condenar. Ou vai te salvar, ou vai te condenar. Ô, meus irmãos, isso é muito sério. É muito sério o que tem sido pregado nesse altar. É muito sério o que Deus tem falado nesse altar. Feliz é você que sofre, de novo. Feliz sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, por causa do Senhor. Aqui Jesus já estava falando que ia chegar o dia em que nós, passando por um fogo, passando por esse refinamento da nossa fé, muitos iam falar mal de nós, mas estão falando mentira. Pensa aí, se é o que tem falado, se é o que tem acontecido da igreja. Está aqui, ó. Feliz, Gina, é você, que na hora da sua provação, as pessoas vão falar de você, mas você vai estar firme e a sua vitória está chegando. E os seus irmãos vão se alegrar, junto com você, por tudo que você passou, e exaltação vem do Senhor. Meus irmãos, esse é o Evangelho. Não tem como fugir disso, não. Muito tem sido pregado. Você vem para a igreja e faz o que você quiser. Não é o que você quiser. Você não pode fazer mais o que você quiser. Você tem que fazer o que Deus quer. E se nós não estamos fazendo o que Deus quer, porque nós não estamos encaixadinhos, nós não estamos firmes naquilo que o Senhor tem falado, porque Ele tem falado. Se hoje João Batista pregasse, gente, ele não ia pregar outra coisa, não. Ele ia pregar arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele não pregou isso porque foi lá no passado, não. Se Jesus estivesse andando na terra hoje, sabe o que ele falaria? Isso aqui, ó. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. E se nós estamos pregando, se nós estamos ouvindo outras vozes, a não ser isso aqui, ó, a gente está ouvindo o diabo. A nossa fé, ela é firmada na palavra. Não foge disso. Se fugir disso, está errado. Como está a sua fé, igreja? Qual voz você tem ouvido, igreja? Quem tem sido o seu referencial de fé? Em quem você tem buscado respostas? Olha lá aqueles homens de Hebreus 11 que nós lemos. Muitos foram açoitados. Uma coisa que chamou minha atenção assim, que eu achei maravilhoso, é na hora que fala de que as mulheres, olha aqui, ó, algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. E aí eu procurei saber, e uma daquelas mulheres foi aquela mulher sulamita, que chegou diante do profeta, que o profeta falou assim, não, Deus vai te dar um filho.
Aí ela foi atrás do profeta, na hora que o menino morreu, ela foi atrás do profeta, e aí ela falou assim, olha, você me deu um filho, agora você vai lá. Ela foi atrás. Uma atitude de fé. E a coisa mais linda, que eu acho a atitude mais linda de fé dessa mulher, é que na hora que ela estava indo procurar o profeta, as pessoas perguntavam, oi, como é que tá? Ela falava assim, vai tudo bem. E o filho dela estava morto lá dentro de casa. E ela falou, vai tudo bem. Isso é fé. É você entender que tudo o que está acontecendo na sua vida tem um propósito. E está encaixadinho diante daquilo que Deus te prometeu. Que a Renilda falou aqui no começo. Ó. Vamos viver de acordo com as promessas que Deus tem para nós. Quem aqui não tem promessa de Deus? Tem alguém aqui que não tem promessa de Deus? Todos nós temos. E as promessas de Deus vão se cumprir. Eu tenho certeza que aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando nós nos colocamos numa posição de fé, num desafio, onde a nossa fé é provada, se levanta gigante, se levanta tudo que pode se levantar. E sabe o que vai sobrar? Recurso nenhum vai te ajudar. Governo nenhum vai te ajudar. Presidente. Nada vai te ajudar. A sua fé que vai determinar aonde você vai chegar. Quer um exemplo? Vamos lá para Daniel. Vamos lá para Sadraque, Mesaque e Abednego. O que manteve eles, gente, foi a fé. Olha para vocês verem, o rei não queria que Daniel fosse para a cova dos leões. Tanto que no outro dia ele foi lá de manhã cedinho para ver o que tinha acontecido. Então, sabe o que isso mostra para a gente? Que nem a autoridade máxima pode te ajudar se você não tiver fé. Nada pode impedir você com a sua fé. Nada pode te parar. Então, que nós venhamos sair daqui hoje, entendendo que quando a fé é refinada no fogo, nada pode nos parar. E ela é muito mais preciosa do que o ouro. Quer ver? Vamos abrir lá para a gente finalizar? 1 Pedro 5. 5. Isso aí. Amém? Vamos ler a partir do 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nessa verdade exultais, mesmo considerando que agora por algum tempo tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim, acontecerá que a sinceridade da vossa fé seja atestada,
muito mais preciosa do que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Era esse texto que eu queria ler para vocês. Vocês me desculpem. Mas quando a nossa fé, ela é provada, ela se torna mais preciosa que o ouro refinado pelo fogo. E é isso, igreja, que nós temos que viver todos os dias. Parar de achar que a gente sabe demais, parar de achar que a gente é bom demais, parar de achar que a gente pode alguma coisa. Se Deus não fizer por nós, acabou. Se Deus não refinar a nossa fé, e pela misericórdia dele nós não fomos aprovados, acabou, igreja. Mas é uma decisão nossa. Tem irmãos aqui que estão passando desafios na fé. Eu tenho passado desafios na fé, que se eu não permanecer firme, eu vou ser envergonhado. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem uma fé firme, eles seriam queimados. E quantas vezes nós perdemos? Nós esquecemos do que Deus já fez. Quantas vezes nós não olhamos o que Deus já fez na nossa vida e a gente quer só caminhar olhando para o futuro, esquecendo do que Deus fez. O apóstolo Paulo fala, ele combateu o bom combate e o que ficou foi a fé, ele guardou a fé dele. Foi isso que manteve ele firme até o fim, meus irmãos. Não foi outra coisa não, foi a fé. O que tem te mantido em pé? É os conceitos que as pessoas estão falando de você? Deixa eu te falar uma coisa, esquece isso. Esquece. Mas eu não quero, mas eu não sou, mas eu não posso. Para de ficar olhando para as outras pessoas. Olhe para o que Deus te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai viver com alegria. Em meia aprovação você vai louvar, eu tenho certeza. E vamos nos alegrar. Porque grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor já fez. Grandes coisas o Senhor está fazendo. E grandes coisas o Senhor fará. Nós não estamos mais em tempo de viver reclamando, murmurando, duvidando. Não estamos mais, igreja. Ou você tem uma fé firme ou você não tem nada. Porque se você não tem fé, você não tem nada. Se você não está preparado para passar pelo fogo, porque agora a igreja do Senhor vai passar pelo fogo, vai ficar estreito mesmo. Se nós não estivermos preparados para passar por essas situações que está por vir. O Senhor tem falado nesse ministério que coisas maiores vão acontecer, piores vão acontecer. O Senhor tem falado. Vocês viram o que aconteceu no Líbano ontem, não sei. Meus irmãos, todo dia tem uma novidade. E sem contar aquilo que a gente não sabe o que está acontecendo. O que vai manter a igreja de pé é a fé, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Chega de ficar encontrando desculpa para não vir na igreja. Chega de ficar procurando problema onde não tem. Mas eu não quero, não acho legal. Se você não acha, você acha, o problema é seu. Vamos congregar. Vamos caminhar junto. Deus te chamou para fazer alguma coisa, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Aonde você está agora, os olhos? Peço ao Senhor agora,
Pai, em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, faz de novo, meu Deus, os grandes feitos que o Senhor fez, meu Deus. Meu Deus, o Senhor já nos usou grandemente, meu Deus, para fazer várias coisas. Não são só esses homens da Bíblia, não, Senhor. O Senhor já ressuscitou pessoas nesse ministério. O Senhor já curou de câncer. O Senhor já fez a estéril mãe de filhos. O Senhor já trouxe alegria onde havia depressão. O Senhor já fez várias coisas. E nós só estamos aqui, Senhor, de pé, porque a nossa fé está firme. Nós somos os remanescentes do Senhor. Nós somos um povo que o Senhor escolheu. E nós não aceitamos mais, Senhor, ter uma fé mais ou menos. Nós não aceitamos mais, Senhor, viver de qualquer jeito. Senhor, assim como o Senhor me lembrou, Pai, que antes eu orava, colocava a mão na Aline, a mão da Aline, ela era curada. Senhor, nós queremos viver isso novamente, Senhor. Aviva a tua igreja novamente, Senhor. Ativa a nossa fé, Senhor. Que nós venhamos estar mesmo, Senhor, nos lugares onde o Senhor quer que nós estejamos. Que nós não venhamos ter vergonha de falar do teu evangelho. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós confiamos que o Senhor tem algo para esse ministério. E nós estamos aqui porque o Senhor colocou aqui. Por isso, Pai, cumpra a obra que o Senhor prometeu para esse ministério. Nós não podemos mais, Senhor, brincar de ser crente. Nós não podemos mais, Senhor, brincar com o evangelho do Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. A começar de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. Por muitas vezes eu levei o seu evangelho de qualquer jeito. Misericórdia, Senhor. Como eu fiquei envergonhado mais cedo, Senhor, na hora que eu li que grandes homens, que os homens da Bíblia, que estão aqui na Bíblia, Senhor, foram açoitados, foram mortos. Meu Deus, muitas coisas aconteceram e eles venceram, meu Deus, eles venceram, Pai. Nós queremos também, Senhor, a história que o Senhor preparou para nós queremos viver, meu Deus, na íntegra, Pai. Nós não queremos eu não quero a história do meu irmão. Eu não quero, meu Deus, o propósito do meu irmão. Eu quero o que o Senhor tem para mim, Pai. E eu decido nessa noite, Senhor, me encaixar. Eu decido, Senhor, fazer a tua vontade. E que o teu Espírito Santo possa convencer os meus irmãos que estão aqui e que estão em casa, aonde estiver que seja, Pai, que o teu Espírito Santo nessa hora possa convencer, aonde essa ministração chegar, que a fé ela só é verdadeira quando ela é provada no fogo, meu Deus, e ela pode todas as coisas. Uma fé refinada no fogo, uma fé verdadeira pode, meu Deus, fazer coisas impossíveis quando nós buscamos a tua vontade. Nós queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Sejas louvado, seja engrandecido, meu Deus. Amém.